Houve uma rejeição dele desde o primeiro momento? Acredito que sim, né? Quando novo, eu não entendia o porquê daquilo, né? Porque os anos foram se passando, né? Sim. E as agressões, elas não diminuíram, elas aumentaram à medida que eu aguentava apanhar mais, vamos dizer assim. Então, teve muito episódio de tortura, a ponto de ele me colocar de joelho no milho, por exemplo, ou no feijão, ou no arroz, e ele pressionar o meu ombro contra aquilo a ponto de cravar nos meus joelhos. Então eu vivia com os joelhos feridos e sangrava muito. Surras com aquelas fivelas de ferro que marcava todo o meu corpo e eu era jogado dentro de um balde, aquele tamborzão azul com água e sal grosso também para não infeccionar as feridas. Teve episódios de afogamento também, né, que dentro desses banhos de sal grosso ele me segurava embaixo. E sabe quando você tá numa piscina, só detalhando que o que eu vou contar é sem dor mais. Então, por mais que eu possa vir a me emocionar, é mais pelo fato de ser triste. De lembrar e de saber que tipo, uma pessoa faz isso com um filho. O meu caso é apenas um dos milhares que existem pelo mundo afora, né? Então, sabe quando você tá dentro de uma piscina e você vê a água, assim, você abre o olho? Então, eu lembro essa visão que eu tenho até hoje de eu dentro desse balde e você olha para cima, você vê a camada de água e a mão se te segurando pelo pescoço. Então foram muitas agressões mesmo, e por mais que minha mãe tentasse parar, ela que entrava na surra. Então ele batia, mas não era uma surra de cinto, eu apanhava que nem gente grande mesmo, tapa na cara, de quebrar, de rasgar a cara, de cortar, entendeu? E aí minha mãe que apanhava no meio. Então muitas vezes ela tentava te defender, ela se trancava no quarto e ela não tinha o que fazer, sabe? E os meus irmãos se trancavam também com ela no quarto. Então, eu não entendi o porquê que era comigo. Pra te falar a verdade, até hoje eu não consigo entender. De verdade. Nossa. Né? Então, eu fui crescendo dessa forma. Então, eu tinha... Mas, assim, ele, dentro de casa, ele era isso. Fora, ele era o amigo, o cara, sabe? Mas dentro de casa, ele era esse pai. Meu Deus. Então, pra sociedade em si, pros vizinhos, pros amigos, ele era o cara bacana, o bonzão, mas em casa ele era um inferno com você. Sim, exatamente. E uma coisa que eu acho incrível, né, é que a gente não compreende o porquê, né? A gente não compreende. Imagina uma criança sofrendo aquela agressão que o pai seria quem deveria proteger, né? Cuidar, né? E você não ter aquilo e ter só a rejeição, né? Eu lembro que tinha momentos em que meu irmão trazia o caderno da escola e aí ele olhava o caderno do meu irmão. Eu era uma criança, por conta de tudo isso, muito difícil. Não, eu acabei de pensar isso agora. Eu falei, como é que foi a sua transição da criança? Porque você vê, geralmente a criança que sofre de algum tipo de abuso, algum tipo de situação, você vê que o comportamento da criança muda. Eu era difícil. E eu fico imaginando como você realmente entendeu esse período. Porque se você não sabia o que seu pai estava fazendo, por que ele fazia tudo aquilo, ninguém perguntava, ninguém tentava te ajudar, ou você contar pra alguém? Eu não conseguia. Eu acho que será que o medo? Eu acho que o medo, né? O medo era uma coisa tão grande e era uma realidade tão viva em mim que muitas vezes eu olhava pra ele e eu desmaiava. Aí eu acordava com a cabeça cortada, porque eu bati a cabeça em algum lugar, eu tava tomando um ponto. Então, de tamanho medo, eu me mijava, pode falar essa palavra? Sim. De medo dele, entendeu? Então, assim, era muito árduo. Porque imagina que o seu pai chega perto de você e você... Então era assim, e eu lembro claramente, né, então de toda essa sua... Só levando em consideração que hoje o corpo adulto não é o corpo da criança, então o corpo adulto é um corpo superado, mas o corpo da criança foi muito ferido. E pra mim a transição do bebê pra criança, pro adolescente, foram várias questões que eu tive que vir trazendo e ir resolvendo, sabe? Na escola, por exemplo, eu era um péssimo aluno. Já na infância eu era um péssimo aluno. Eu batia nas crianças, porque era o que eu recebia dentro de casa. Eu não conseguia, um professor não conseguia falar comigo se ele falasse normal. O professor tinha que gritar para eu ouvir. Então aí vinha a reclamação, seu filho só escuta nos gritos. E era assim que eu era criado dentro de casa. Hoje eu sei falar sobre isso. Mas quando eu era criança era inconsciente, você está vivendo aquilo no automático, você está aprendendo, sua cabeça está se desenvolvendo ainda. Então eu não era um bom aluno, eu não fazia as lições, então meu irmão trazia o caderno todo preenchido, aquela maravilha, né? Parabéns, filho, mãozinha na cabeça. Eu pegava o meu bilhete, ele pegava o caderno, fechava e na cara. Então
Isso não era um dia, porque não é um dia que vai pra escola, não é todo dia. Então era todo dia uma surra. Todo dia uma surra. Foi muito difícil essa questão, né? Então eu fui crescendo dentro desse tipo de tratamento. Teve vezes, por exemplo, que ele pegou... Ó, eu lembro de uma vez que eu ganhei um videogame dele. Na verdade, eu e meu irmão, né? Que era um presente dos dois, que se dependesse, se fosse pra mim, era não. Mas aí eu lembro que esse videogame era um videogame antigo. E tinha um cabo lá, e esse cabo, acho que era o cabo da fonte, alguma coisa do tipo. E aí ganhamos, fomos ligar na tomada, né? O que aconteceu? Queimou. Voltagem errada. Ele pegou o cabo, ele deu uma volta no meu pescoço e ele... Sabe quando estrangula? Então, ele fez isso comigo até eu vomitar. Eu não sabia que tinha voltagem 220 e 110, entende? Então, tipo assim, eu acho que passou do nível de maldade, era doença. Você contando, e quando eu ouvi um pouco do que você me falou antes da gente vir fazer o nosso dia hoje, eu falei assim, gente, ou é uma doença, ou é algo realmente muito espiritual, muito pesado. Porque pra pessoa realmente fazer isso com outro ser humano... E com filho ainda, né? Tipo, uma criança não sabia nem, sabe? Foi muito difícil. Então eu fui um péssimo aluno. Eu não era bem sociável com ninguém. Eu tinha muito medo das coisas, entendeu? Então, o meu medo às vezes me tornava uma criança agressiva, entendeu? Então, foi difícil de me proteger, de me defender. Eu tinha medo de tudo. Então, eu sofria muito bullying. Apanhava na escola. E quando eu apanhava na escola... Apanhava em casa. Apanhava em casa, porque filho meu vai apanhar na escola, vai apanhar em casa também. Então, tipo assim, eu vivi embaixo de surra. Foi a vida inteira criada assim, até os meus 17 anos. Até os 17 anos. E os seus irmãos? Irmão, sua mãe, via aquilo, mas não... Eles não podiam fazer nada, né? Meu irmão até tomou uma cintada de vez em quando, mas... é uma coisa que eu acho que até eu, assim, como, né... pai. Até porque você era o mais velho, né? E você que era o maior de todos eles. Não, meu irmão mais novo, ele tinha 2,4 metros de altura. É mesmo? Assim, ele era maior que a casa inteira. Mas o problema não era isso, era a questão dele comigo mesmo, né? Porque teve muitas histórias que tempos depois dele ter, né, vou pular um pouco, deixa eu terminar essa parte primeiro. Aos 11 anos, minha mãe queria muito se separar dele. E ela vivia presa, porque ele era o marido que falava assim, ó, se você se separar, eu mato você e as crianças. Então ela não... Ela tinha medo. Ela tinha muito medo, e quem não vai ter? É verdade. Que mãe não vai proteger os seus filhos a ponto de aguentar aquela opressão? Então muitas vezes a gente olha para situações na vida e a gente fala assim, a pessoa tá nisso porque quer. Não, às vezes não é porque quer. Muitas vezes ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro de casa, porque do lado de fora ele era um amigo que pagava a conta dos amigos. Entende? Dentro de casa, minha mãe teve que começar. Foi quando minha mãe começou a trabalhar de doméstica, porque ela não tinha nem dinheiro pra calcinha, que ele não dava. Então imagina você ter que... Ela vivia literalmente num relacionamento bem abusivo, né? Monstruoso. Monstruoso, né? e abusivo. Monstruoso e abusivo, Aí, isso durou até os 11 anos, né? Essa primeira parte. Sim. Aí minha mãe quis se separar e ficou essa coisa horrível. Nisso, meu pai já tinha... perdido, a gente morava no 17º andar de um apartamento, a gente tinha uma vida legal, sabe? Porque ele tinha inteligência pra... Eu não sei se agora é inteligência, porque eu já considero inteligência coisa que vem do bem, e coisa que inteligência que vem através do mal já não é mais... Eu que sou um homem de Deus agora, já não vejo mais da mesma forma. Então, ele sempre conseguiu ganhar dinheiro. Pronto. Né? E aí ele tinha máquinas caça-níquel, que na época a gente não tem consciência do certo e errado, né? Sim. Hoje eu não suporto apostas. Né, eu não consigo seguir, pra te dar um exemplo, eu seguia, um exemplo bem besta, né, pode falar, né? Pode. O Popó. Eu gosto do Popó, do esporte do Popó, mas outro dia o Popó fez divulgação de jogo, eu parei de seguir, porque não está alinhado aos meus valores e meus princípios. Sim. Então naquela época não, era só ganhar dinheiro, ele tá trazendo dinheiro, ele chegava com uma camisa cheia de dinheiro e falava conta, cara com cara, porque era cédula, né? Cara com cara, então a gente fazia vários bolos de dinheiro, chegava a ser 70 mil por semana, uma quantidade, só que hoje eu sei esse número, antes eu não sabia que esse número era um número alto. Que era alto. E ainda mais aquilo, né, eu tinha o quê? 11 anos, eu tenho 34, são quase 20 anos atrás. Sim. Então já era um dinheiro alto, só que trocava de carro como quem trocava de blusa. Mulher, prostituição, amizade, carnavalesco demais. Isso tudo dentro do ambiente familiar que você viu tudo ali, presenciou tudo. Sim, ele traía muito a minha mãe. Minha mãe não podia fazer nada.